Sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Sou a professora Selma. Nessa aula nós vamos começar a falar dos metabolismos energéticos da célula, a entrada de energia que proporciona a vida, a atividade metabólica dos seres vivos, para garantir assim a sobrevivência dos seres vivos no planeta Terra. A fotossíntese, a palavra já nos dá uma indicação. Foto vem de luz, síntese de produção. Então está produzindo usando a luz. Luz, que luz? A luz solar. O Sol é a nossa principal fonte energética. É o Sol que é o responsável pela sobrevivência dos seres vivos aqui na Terra. Através do Sol, os produtores vão produzir a sua própria matéria orgânica e esses produtores, se desenvolvendo, serão a fonte de alimento para os consumidores primários, secundários. Então, se não existissem os produtores, não existiriam os consumidores primários e secundários. E a existência dos produtores só é possível devido a essa energia retirada do Sol. Assim, a fotossíntese ela é um processo de conversão da energia luminosa, a energia do Sol, em energia química, ou seja, energia dentro dos corpos dos seres vivos. Onde a luz do Sol incide na molécula, nas células, na molécula de clorofila, nas células dos seres vivos, e aí vai começar toda essa entrada de energia nos seres vivos, essa energia solar. Os seres vivos que realizam o processo da fotossíntese são chamados de seres autótrofos, pois eles produzem, através desse processo da fotossíntese, a sua própria matéria orgânica, o que em anos anteriores, lá no 7º, 8º ano, vocês aprendiam como produzir seu próprio alimento. E aqui no ensino médio nós vamos usar de forma mais adequada, produz sua própria matéria orgânica, que consiste em um carboidrato, que é a glicose. Aqui nessa figura nós temos um esquema da fotossíntese, ou seja, o básico da fotossíntese, a visão geral da fotossíntese. Então, foto, nós já vimos que vem da luz do Sol. E síntese, através dessa luz nós vamos produzir. Produzir o quê? Glicose. Então, a função da fotossíntese é produzir glicose, utilizando a energia do Sol. Mas, além da energia do Sol, o produtor, o organismo autótrofo, vai precisar também do gás carbônico e da água para fazer essa glicose. Esse gás carbônico ele é retirado aqui pelo produtor, é retirado aqui da atmosfera, capturado aqui pelo produtor. No caso das plantas, ele é capturado aqui nas folhas ou nos caules verdes das plantas. E a água, ela é, no caso aqui da planta, ela é retirada do solo através das raízes e vai chegar nos caules verdes e nas folhas para se juntar com o gás carbônico, mais energia do Sol e produzir a glicose, que é o produto da fotossíntese. Agora, esse processo onde a planta utiliza gás carbônico, água e luz solar para produzir glicose, desse processo resulta um subproduto essencial para os seres vivos aqui no planeta Terra, os seres aeróbios, ou seja, os seres que precisam de oxigênio para a sua sobrevivência. Porque ao produzir glicose, a planta produz esse subproduto que é o oxigênio. Mas lembrando que os seres vivos que fazem fotossíntese não são só as plantas, são as plantas, as algas e alguns procariontes. Sendo que as algas, que são do reino protoctistas,
protoctista, que são as principais responsáveis pela produção e liberação desse gás oxigênio aqui no planeta Terra para nós. Não são as plantas as principais produtores de oxigênio que nós utilizamos aqui, não. São as algas protoctistas. Mas vale observar que, apesar do processo da fotossíntese ser chamado de produção da própria matéria orgânica, ou seja, do próprio alimento, não basta só essa fotossíntese para garantir a vida de um vegetal, não. Porque observem que o vegetal precisa de sais minerais, e os sais minerais não participam aí do processo da fotossíntese, mas são essenciais para a sobrevivência da planta. Então, quando fala em produção de matéria orgânica de alimento, é a fonte primária, né, de energia para os produtores, mas eles precisam de outros nutrientes, principalmente sais minerais, para a sua sobrevivência, só para não esquecermos. Então vamos considerar a fotossíntese agora nos vegetais, nas plantas, né? Então, como eu já comentei, a principal sede da fotossíntese nas plantas é na folha, mas também acontece nos caules verdes, mas a principal sede é a folha. Então aqui, nós sabemos que uma folha ela é constituída por milhares de células, né? Nós vamos pegar uma célula aqui agora, só uma das milhares de células que compõem essa folha, para estudarmos essa célula. Então aqui ampliamos uma célula, tá aqui uma célula vegetal chamada clorofilada. Por quê? Porque nessa célula tem uma organela chamada cloroplasto, e nessa organela cloroplasto tem essa molécula de clorofila, por isso fala célula clorofilada. Então aqui nós temos a organela cloroplasto. Vamos pegar essa organela cloroplasto aqui agora, ampliar para nós estudarmos ela. Nós já vimos na aula de organelas, né, do citoplasma, esse cloroplasto. Agora vamos então ter uma visão mais rápida dele aqui, só para nós analisarmos onde está acontecendo a fotossíntese aqui no cloroplasto. Então, só recordando aqui a composição do cloroplasto: duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. A pilha de grânulo formado por cada disquinho desse chamado tilacoide, e um gel que fica, no qual ficam imersos os grânulos aqui, chamado estroma. Então vamos agora analisar o começo da fotossíntese, que vai ser aqui no tilacoide. Então vamos pegar um disquinho desse chamado tilacoide, vamos ampliar ele aqui. Ampliamos, na verdade, a pilha, o grano, né? O grano, que é o conjunto de disquinhos. Agora vamos considerar só um disquinho, só um tilacoide, que é um disquinho desse. Aqui nesse tilacoide, nós vamos pegar aqui na membrana do tilacoide, que é uma biomembrana, e vamos ampliar um pedacinho da membrana desse tilacoide. Ampliamos. Lembrando que as biomembranas são de composição lipídica, aqui os lipídios, camada dupla de lipídio, formando a biomembrana do tilacoide. Então aqui nós temos a membrana do tilacoide. Inserida aqui na membrana do tilacoide, nós temos uma estrutura chamada de complexo antena. E agora nós vamos analisar e ampliar um elemento aqui do complexo antena, que é a clorofila. Então a clorofila, que é a responsável pela recepção aí da luz solar, ela está inserida na membrana dos tilacoides, aqui na organela chamada cloroplasto, dentro da célula, no caso aqui observado, das folhas. Então, é na membrana do tilacoide que vai se iniciar o processo da fotossíntese. E nós vamos ver posteriormente que esse processo depois ele vai se estender aqui para o gel chamado estroma, para chegar na finalização desse processo. Vamos ver as fases da fotossíntese nessa aula. Então, para fixarmos bem aí, vamos falar mais do cloroplasto. O cloroplasto é uma organela citoplasmática presente nos seres autótrofos, que fazem a fotossíntese, né? Eles são eucariontes, ou seja,
o núcleo organizado por uma membrana, e lá nos tilacoides, lá no cloroplasto, lá na membrana do tilacoide, que nós temos a molécula de clorofila. E essa clorofila é uma molécula chamada pigmento, né, necessário para que haja o processo da fotossíntese. Então, é na organela chamada cloroplasto que acontece a fotossíntese, a produção da matéria orgânica utilizando a luz do sol. Como a fotossíntese é um processo de metabolismo energético da célula, antes de continuarmos a falar do processo da fotossíntese em si, nós precisamos falar desta molécula energética chamada ATP. A sigla ATP significa adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Esse ATP, essa molécula, ela guarda nas suas ligações dos fosfatos que compõem essa molécula a energia que é liberada quando se quebra a glicose. Ou seja, a energia química, né? Porque a glicose ela vem aí para nós no nosso consumo diário através dos alimentos, né? Principalmente frutos, frutas, em geral aí. Aí, quando nós nos alimentamos, essa glicose é quebrada e fornece energia que vai ficar armazenada nessa molécula aqui chamada molécula de ATP, porque as células usam energia e essa energia ela é utilizada aqui, ó, vinda dessa molécula de ATP, que é chamada de moeda energética da célula. Então, quando a célula precisa de energia para realizar alguma reação química, as ligações entre os fosfatos do ATP são quebradas e essa energia é liberada para que a célula possa utilizar no seu metabolismo. E quando esse ATP é quebrado para pegar essa energia, ele é convertido agora em ADP mais fósforo, que nós vamos ver daqui a pouco, né, para liberar essa energia. Então aqui nós temos o ATP, que é a molécula energética. O ATP ele é um nucleotídeo, ele é formado aqui pela adenina, pela pentose, mas diferente dos nucleotídeos que compunham lá os ácidos nucleicos, agora aqui vai ter quem? São os fosfatos, 1, 2, 3 fosfatos, sendo que a ligação entre esses dois fosfatos aqui é que acumulam a energia. E quando essa ligação é rompida, essa energia é liberada para a célula. Então tá aqui, ó, o nome ATP, né? A molécula energética ATP, adenina, né, de 3 fosfatos, 3 fosfatos. Então a adenina trifosfato, molécula energética. Aqui nessa figura nós temos o rompimento, né, dos fosfatos, e essa separação desses fosfatos, esse rompimento dos fosfatos vai liberar energia. E a ATP, que era a adenina trifosfato, que tinha 3 fosfatos, agora vai ser chamada ADP, porque ela tem a adenina difosfato, ou seja, vai ficar com 2 fosfatos, e um fosfato vai ficar solto. E depois, esse fosfato, em outros momentos, em outras reações, ele vai ser incorporado novamente aqui na adenosina de fosfato, virando novamente ATP, ou seja, voltando a ser a molécula energética. Nós vamos estar vendo essa conversão, produção e conversão de ATP, de ADP, nos processos de fotossíntese e de respiração celular. Então, esse slide aqui é um resumão da fotossíntese. Lembrando, a fotossíntese tem por objetivo montar a molécula de glicose, que é o alimento dela que a gente fala, ou seja, a matéria orgânica. E essa molécula de glicose, depois de montada, ela guarda a energia, né? E essa molécula de glicose, ela só vai ser montada, produzida, quando a planta utiliza gás carbônico da atmosfera, a água e a luz solar.
Aí vai montar a glicose e como subproduto da fotossíntese vai ser liberado gás oxigênio para a atmosfera. Então a fotossíntese vai produzir glicose como produto e gás oxigênio como subproduto. Aqui nós temos a fórmula geral da fotossíntese simplificada, mostrando que moléculas de gás carbônico se unem com moléculas de água para formar glicose, que é o produto da fotossíntese, e o subproduto gás oxigênio. A fotossíntese é um processo que, para estudarmos, nós dividimos ele em duas fases. A primeira fase, chamada fase fotoquímica, ou também chamada fase clara. Essa fase fotoquímica é a primeira fase do processo da fotossíntese. Ela vai acontecer, como nós já vimos anteriormente lá nos tilacoides, lá na membrana dos tilacoides, lá dentro da organela chamada cloroplasto. E nessa etapa da fotoquímica, também chamada fase clara da fotossíntese, vão acontecer dois processos chamados de fotofosforilação, e que essa fotofosforilação vai produzir moléculas de ATP, moléculas energéticas, e também vai acontecer a fotólise da água para a produção de NADPH2 e gás oxigênio. Corrigindo, NADPH. NADPH é uma molécula energética. Esse NADPH é uma sigla, né? Que a molécula, o nome dela é nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. É uma molécula energética. Agora, terminou a fase fotoquímica, a fase clara, aí nós vamos na sequência para a fase química, também fase escura. Só lembrando que essa fase química, ela chamada fase escura, muitos alunos confundem que acontece só durante a noite. Não. Essa fase acontece em qualquer momento do dia ou da noite. Ela é chamada fase escura porque ela não usa a luz do sol diretamente, porque a fase clara que usou a luz do sol e proporciona todos os ingredientes para que a fase química possa acontecer. Então essa aqui não precisa da luz do sol, porque já tem produto utilizado aqui da luz do sol, produzidos aqui na fase fotoquímica, ou seja, na fase clara. Essa etapa química, também chamada fase escura, ela acontece agora lá naquele gel chamado estroma, lá no cloroplasto, né? E nessa fase fotoquímica, fase química, vão acontecer dois processos. O ciclo de Calvin, né, para a montagem da glicose. O ciclo de Calvin para a montagem da glicose. Corrigindo, na etapa química vai acontecer um processo chamado ciclo de Calvin para a montagem da glicose, que é o produto final da fotossíntese.